A qualidade de nossa urina não depende somente do que comemos, mas também das diversas energias que absorvemos e de tudo aquilo que em nossas vidas pode limitar as potencialidades do ouro interior, que é a nossa urina. A natureza não pode ser dividida entre exterior e interior. Uma atitude de respeito para com a nossa natureza interior e para com a natureza que nos rodeia é uma chave essencial para a cura, pois esta não é limitada à cura do corpo, mas abrange todos os aspectos da nossa vida, a maneira como pensamos, falamos, sentimos e reagimos. A urinoterapia é um modo de vida que nos remete ao cerne de nossa própria natureza, em sua mais sagrada essência. Numa outra conferência, o Dr. Kupen explicou: um ritual é um instrumento importante para encontrar os aspectos sagrados de nós mesmos. Todas as manhãs, reservo um momento para honrar a mim mesmo praticando a urinoterapia. Por vezes, bebo toda a urina que emito. Por vezes, ingiro apenas o jato do meio. Ou ainda só, o começo ou só o fim. Vamos ilustrar o jato de urina pelo desenho de uma serpente. A serpente é um animal símbolo das forças de transformação da natureza, já que muda constantemente de pele. Seu poder é o poder do conhecimento segundo o qual, na natureza, todas as coisas são iguais. Tudo que se experimenta como veneno pode ser comido, assimilado, integrado e transformado em qualquer coisa mais elevada, contanto que se tenha o espírito e a atitude adequados. No final do jato de urina se encontra nosso veneno, que representa o veneno que reaparece de maneira inesperada, como um diabo que sai de uma caixa. A medicina da serpente é uma das tradições médicas mais poderosas dos índios da América do Norte. Ela descreve o sentido das crises de cura e de transformação interiores. O veneno deve ser transformado. Ele pode tomar a fortuna de uma doença, de pensamentos ou de emoções obsessivas, de uma atitude ou de um modo de vida desequilibrado. Uma vez que aceitamos nos ocupar do veneno e afirmamos com nosso coração e nosso espírito: sim, eu quero, a química de nosso curador interior começa seu trabalho. O efeito inicial de nossos esforços pode ser coroado de sucesso e se traduzir por um período sem sintomas. Mas pode ser que, bruscamente, um sintoma antigo, um pensamento antigo ou uma emoção antiga reapareçam. Se nos deixarmos cair nas armadilhas desse mal aparente e lhe damos poder por meio de pensamentos e emoções negativas, do tipo nunca vou conseguir, ou o remédio não funcionou, ou ainda não tive coragem de continuar, nada dá certo. Somos levados de volta ao ponto de partida. Buscamos então remédios no exterior, até que novamente se apresente a ocasião de alcançar um estado vibratório, que ao ser transposto permita que nos libertemos de uma antiga atitude limitadora, oriundo desta vida ou de uma vida anterior. Quando conseguimos, enfim, por meio de uma consciência mais elevada e uma maior confiança em nós, nos elevar acima do nível de nosso pequeno diabo interior, teremos terminado o processo de transformação. Observei esse fenômeno em várias retomadas, em que, depois de uma fase inicial de cura, uma nova ocorrência de sintomas antigos sobrevém para permitir um tipo de confronto homeopático com o nosso estado vibratório anterior. Minha urina é um aliado, um instrumento do meu curador interior. Às vezes, utilizo apenas a cabeça ou a cauda de meu jato urinário para me guiar em meio a uma crise. Às vezes, minha intuição leva a utilizar toda a serpente.
O fluxo do meio de minha urina é a parte mais segura, que uso para as fases calmas e entre as crises, mas estou consciente do valor de meus próprios venenos. No meu ponto de vista, quando uma terapia pela urina parece ineficaz, quase sempre isso se deve a uma atitude negativa em relação a si mesmo e sua urina. Quanto mais temos condições de ver nossa beleza interior, sentir nossa dimensão sagrada, mais a energia cósmica corre através de nós. Essa energia misteriosa, cujas informações codificadas estão estocadas em nossa urina, ao usar nosso divino néctar, podemos abrir nossa consciência para novos espaços, novos sonhos, e permitir que eles se realizem para nós e para todos os seres humanos. Transportarmos conosco e em nós o medicamento perfeito, o aliado que nos dá apoio em nosso processo de cura, uma atitude de respeito, de amor em relação a tudo que criamos, nos ajuda a aumentar nossa confiança em nós, nossa saúde e prazer de viver. Tara Ike vem da Austrália. Ela nos conta, em agosto de 1988, foi acometida de um câncer de cólon. Quando da minha primeira operação, que resultou numa colostomia, os cirurgiões descobriram que o câncer se estendia ao fígado e ao sistema linfático. Algumas semanas mais tarde, eles me operaram de novo, para extrair a parte do intestino atingida pelo câncer, assim como 7 gânglios linfáticos cancerosos na região do estômago. 6 semanas mais tarde, extirparam a colostomia numa terceira operação. Durante todo esse tempo, perdi muito peso. Meu médico me avisou que era necessário começar a quimioterapia, o que recusei. Sentia que aquilo ia me matar, porque meu sistema imunológico já estava muito fragilizado por causa de todos os anestésicos e medicamentos que eu tinha absorvido. O médico me disse que a quimioterapia era a única chance de sobrevivência, mas não acreditei nisso. Infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas acreditam nos médicos que fazem prognósticos desse tipo e criam sua sentença de morte. Sei agora, depois de muitos anos, que foi esse o fator mais importante da minha cura. Como diz a antiga verdade universal, o que a gente acredita e pensa torna-se realidade. Não deixei que o médico me amedrontasse ou me manipulasse para me condenar à morte. Meu mestre espiritual me tinha dito há muitos anos que nenhuma doença é incurável. Exatamente como podemos ser os criadores da harmonia e da alegria do meio de pensamentos positivos, podemos também ser os criadores de nossas desarmonias e de nossas doenças por meio de pensamentos negativos e pela identificação do nosso ser interior com o corpo e o psiquismo. Devemos, pelo contrário, perceber que somos espíritos vivos e que a divindade que passa através de nós governa nosso corpo e nossa psique. Pensar de outra forma leva à desarmonia e à doença. Como somos nossos próprios criadores, na verdade, co-criadores com Deus, temos a capacidade de passar da doença para a saúde. Podemos chamar isso de ciência espiritual. A primeira etapa é assumir a responsabilidade pelas ações passadas, pois só então estaremos prontos para a mudança, pedindo a Deus ou ao eu interior para nos assistir, deixando-nos guiar por leituras ou por instrutores que possam nos dar apoio. Podemos desaprender nossas antigas formas de pensar. De fato, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu não estava mais indo ao médico, mas todos os dias fazia meditações, visualização e pranayamas, que consistem em respirações profundas, inspirando as energias da vida e da cura,
visualizando a transformação das células doentes em uma nova luz, uma nova energia de vida. O pranayama é um meio eficaz para recriar células sadias no nosso corpo. Eu bebia também chás de ervas e sucos de legumes para desintoxicar o sangue. Uma vez por dia, tomava suco de ervas de trigo misturado com suco de alface, para tornar o gosto mais agradável. Só comia alimentos crus, principalmente saladas com um pouco de suco de limão e suco de soja fermentado. Suspendi todos os derivados de leite e os óleos para que meu fígado pudesse se curar e para manter meus pulmões e intestinos livres de qualquer muco. Também comia pão essênio, obtido a partir de grãos de trigo germinados, amêndoas deixadas de molho durante 24 horas e outros grãos. Também misturava amêndoas descascadas com grãos de linho, um pouco de leite de soja, banana ou mamão e obtinha assim um café da manhã nutritivo e delicioso. Mantinha uma atitude mental positiva, perdoando aos outros, amando meu ser interior, minha divindade. Eu aceitava todas as experiências da vida sem me julgar, nem julgar os outros. Não me julgar foi uma lição difícil, mas pouco a pouco consegui contatar níveis mais sutis do meu ser. Uma noite pedi a Deus, em minhas preces, diga-me o que devo fazer agora para chegar à cura total. Na manhã seguinte, um amigo me ligou perguntando como eu estava passando. Disse-me que tinha acabado de voltar da Índia e que tinha trazido de lá um pequeno livro que descrevia a maneira de fazer os cabelos crescerem novamente. Isso me interessava, porque eu tinha acabado de perder muito cabelo, o que interpretara como uma fraqueza do meu sistema imunológico depois de todos os medicamentos que tinha absorvido durante as operações. Quando recebi o livro, fiquei chocada com o título a tal ponto que não consegui abri-lo durante 2 semanas. Finalmente a curiosidade acabou vencendo. E li A Água da Vida, de J.W. Armstrong, e segui seu conselho de esfregar o couro cabeludo com a própria urina para ajudá-lo a se regenerar. Logo após a primeira aplicação, já notei que meus cabelos tinham um ar mais vivo e que não caíam quando os escovava. Senti então que aquele livro iria me trazer uma cura completa. Comecei assim a beber vários copos de minha urina entre as refeições, de dia e de noite. 6 semanas mais tarde me sentia realmente bem. Tinha muita energia e conseguia fazer meu trabalho. Um amigo me propôs, então, ir procurar um curador espiritual. Quando me vi na sua presença, ele disse, provavelmente olhando minha aura: Tara, você já está curada. Tive, então, a confirmação de que o trabalho havia sido realizado. Sei que agora todas as células do meu corpo foram substituídas e com um pensamento justo e modo de vida adequado, tudo pode ser regenerado. Creio que o fígado pode ser regenerado em 6 semanas, o esqueleto em 3 meses e o corpo inteiro em 12 meses. Talvez vocês estejam se perguntando por que motivo algumas pessoas sofrem de câncer, de artrite ou de outras doenças durante anos. É porque suas crenças básicas as fazem agarrar-se à doença. Suas células doentes são substituídas por novas células que são imediatamente impregnadas por uma falsa consciência e tornam-se doentes. A regeneração não pode acontecer se as pessoas estão presas a atitudes antigas. Não podemos passar nosso tempo acreditando no que os outros dizem. Encontramos a verdade, porque, como diz o provérbio, a verdade vai nos libertar. Alguns meses mais tarde, retornei a meu país natal, a Áustria. Fiquei lá por alguns dias e depois voltei para a Austrália.
Depois do meu retorno, meu médico encontrou-se comigo quando fui visitar um velho amigo no hospital. Ele estava convicto de que eu já estava morta havia muito tempo e ficou surpreso de me ver em plena forma. Perguntou-me como isso era possível e chegou a sugerir que eu escrevesse um livro a respeito. No entanto, reagiu quando eu disse: "Eu estou curada." De acordo com sua formação médica, não se pode dizer que alguém está curado. Pode-se apenas falar em remissão, ou seja, no alívio da doença. Mas para mim, essa palavra remissão nos faz permanecer ligados ao câncer, já que a situação é mostrada apenas como uma trégua temporária. Existe, na palavra remissão, uma dúvida sobre a totalidade da cura. Com essa dúvida, cria-se uma consciência enfraquecida que faz reaparecer o câncer. Mas não deixei o médico me influenciar, porque na verdade, do meu ser profundo, sabia que tinha o poder de transformar meu corpo. Estava segura de que cada célula identificada com os pensamentos negativos do passado tinha desaparecido. O médico me propôs fazer um exame de sangue. Aceitei e o exame não mostrou o menor traço de câncer em meu sangue. Foi um belo presente de Natal. Cada um é seu próprio curador. O reino de Deus está dentro de nós. Todo o conhecimento de que necessitamos está lá. Basta simplesmente fazer a pergunta a nosso ser interior e escutar a resposta. Ao entrar em contato com nosso ser divino, podemos amá-lo e agradecer-lhe, adorá-lo e tomar consciência de que ele é nossa realidade última. Durante o Congresso de Goa, tivemos o prazer de conhecer o Dr. Hasler, médico de St. Gall, na Suíça. Foi uma grande alegria encontrar um compatriota, autor de um livro muito popular na Suíça, alemã e na Alemanha. Alwayne, Eugene, você tem sua farmácia em si mesmo. Com seu grande e amável sorriso de médico, com dezenas de anos de experiência, o Dr. Hasler é um entusiasta da urinoterapia. Os slides científicos que ele apresentou encararam o público. Essas imagens, que falavam mais do que palavras, mostravam o rigor com o qual ele estudou a eficácia da terapia pela urina em seus pacientes. Encontrar um prático tarimbado, que sabe manejar igualmente bem tanto as terapias científicas quanto as medicinas ancestrais, é fantástico. No final do congresso, Johanne deu uma palestra sobre Amaroli e soberania pessoal. E tal falou de 20 anos de experiências com a urinoterapia. Depois, no último dia, as autoridades locais ocuparam a tribuna para a cerimônia de encerramento, presidida por uma célebre e belíssima atriz indiana, que, vestida com um sari suntuoso, afirmou: "Nós, atores e atrizes, temos o dever de servir de exemplo para aqueles que nos veem no cinema e no teatro. De minha parte, a urinoterapia é um dos meios mais eficazes para me manter em forma e conservar minha imunidade no nível máximo o tempo todo. Sempre que possível, falo do assunto aos que me rodeiam, a fim de contribuir ativamente para acabar com a ignorância e com todos os sofrimentos que ela acarreta. Sim, creio que a urinoterapia é, de fato, uma esperança maravilhosa para a humanidade, um caminho real para a autonomia e a saúde." Nem é preciso dizer que voltamos desse congresso cheios de um entusiasmo renovado pela urinoterapia e imediatamente passamos a trabalhar na tradução dos textos que recebemos e ao escrever esse livro a fim de partilhar nossas experiências e facilitar a prática da urinoterapia para aqueles que têm sede de se tornar responsáveis por sua vida.